Boa noite, meus amores. Estamos aqui com mais um Seja Leve nessa noite de terça-feira, recebendo hoje um convidado super especial. E hoje nós vamos falar sobre o tema da semana, né? Essa semana que é totalmente voltada a eles, os papais, aquele que trouxe, né, que ajudou a gerar nesse mundo todos nós temos pais, né? A gente consciente deles ou não, nós temos. Então, essa semana é toda dedicada a eles. E hoje eu trouxe um papai super especial aqui, que é pai de 4. E nós vamos falar um pouquinho sobre paternidade. Então, o tema do nosso Seja Leve de hoje é Paternidade em Foco. E nós estamos recebendo o Gilmar Alves. Seja muito bem-vindo, Gilmar. Obrigado, Fran. Obrigado a todos que estão... Boa noite a todos que estão nos assistindo. É um enorme prazer poder estar aqui hoje participando do Seja Leve. Que bom, Gilmar. Então, se você está aí, né, nosso programa está começando agora, se você está aí nos assistindo, vai enviando, se você está pelo YouTube, vai enviando esse programa para outras pessoas, para que seus familiares, outros papais possam também se beneficiar desse tema que nós vamos falar aqui hoje. Então, o Gilmar vai contar um pouquinho da história dele, de como é a paternidade para ele. Nós vamos dar dicas e experiências da vida dele bem valiosas. Então, fique aí com a gente ligadinho que vai ser um super bate-papo. Então, nós estamos agora pelo site da TVI, www.tvitabirito.com.br, também pelo YouTube, TVI_Itabirito. E nós estamos a TVI também agora tem o aplicativo da TVI. Então, baixe agora na sua loja de aplicativos TVI Itabirito e vai acompanhando toda a nossa programação. Gilmar, então vamos falar aqui agora um pouquinho de como foi a paternidade para você. Sim. Antes de você nos contar aqui quando foi que você foi papai a primeira vez, como foi essa experiência, conta pra gente qual é o nome das suas meninas, porque lá tem muitas meninas, né, São Gilmar? 4 meninas, Fran, 4 meninas. Como que elas chamam? É Ana Carolina, Ana Júlia, Ana Clara e Anelise. Inclusive, um beijão para cada uma delas, tá? Ai, que lindo! Olha aí, seu papai mandando beijo para vocês. Tá cercado de Anas lá, então. Sim. Gilmar também já é vovô, né? Sim, tenho 4 Qual que é netos. delas? Tem o Bernardo, que é da Carol, o Heitor, que é da Annelise, e o Nicolas, que é da Ana Clara. Olha, gente. E a Ana Júlia também, vem uma menina aí. Sério? Maria Helena. Ai, que lindo, Deus abençoa. A família tá só crescendo. Só crescendo, verdade. Gilmar, conta pra gente como que foi a sua paternidade, com que idade que foi, como foi essa primeira experiência e depois ao longo da sua vida, né, como que foi chegando as próximas anos na sua vida. Sim. Bem, Fran, eu falo muito que mãe já é mãe Deus de quando concebe, desde o início da gravidez ali, aquilo tudo. E o pai, na minha concepção, ele nasce a partir no dia que o bebê nasce. Uhum. Né? Nasce um filho, nasce um pai. Isso, nasce um filho e nasce um pai. E aquele momento ali é impactante, né? Porque você cai naquela realidade, você vê seu filho, a sua vida nos seus braços, né? E você fala, meu Deus, é responsabilidade agora, eu sou exemplo, o que eu vou fazer? Eu não esqueço, né, que a Ana Carolina, eu assisti o parto dela. Foi a primeira? Né? A primeira, Carol, foi a primeira. E na hora que o médico entregou a minha filha na minha mão, minhas pernas bambearam, né? Uhum. Fiquei aquele choque assim, de alegria e ao mesmo tempo um pouco sem saber o que eu fazia, porque eu tinha 22 anos. Uma mistura de sentimentos, né? Foi aquela mistura de sentimentos e eu, naquela época, né, eu era uma pessoa assim, bem rebelde, né? Um jovem rebelde, né? Isso no início me deixou eu um pouco distante das minhas filhas, né? Da Carol no início, eu deixei um pouco de acompanhá-las, né? Por causa de uma fase da minha vida, né? Mas eu sempre tentei ficar de alguma maneira um pouco mais presente, né? Mas muito pouco. Até que uma determinada data da minha vida eu decidi que não dava para mim continuar assim, né? Eu me lembro muito que a Annelise foi minha segunda filha, né? E eu lembro um dia que ela abraçou a minha perna e falou comigo, pai, eu quero ser igual o senhor é meu orgulho, e aquele negócio todo, e ela tinha uns 3, 4 aninhos, né? E aquilo ali já foi a minha primeira chamada de atenção. Falei, opa,
Eu sou exemplo. Será que a vida que eu estou vivendo hoje é a vida que eu quero que minhas filhas vivam? Com certeza, eu pensei foi isso. E eu comecei, né, a imaginar, passou um filme na minha cabeça naquele momento. Porque mesmo eu vivendo a vida do jeito que, assim, eu queria, eu sabia que não estava certo, né, que eu precisava de tomar uma mudança, ter uma mudança, né, e aquilo foi começando a mexer mais comigo. Deus depois me deu a Ana Júlia, me deu a Ana Clara, e eu comecei a ter um senso melhor do que rumo que eu deveria tomar a minha vida, até mesmo porque do jeito que eu vivia eu estava sofrendo muito e levando as pessoas ao meu redor a sofrer, né? E as minhas filhas foram a base para que isso acontecesse da minha mudança. Também minha mãe, a família, né? Mas as minhas filhas foram o primeiro passo, né? Para mim ver que estava tudo errado, né? Depois de um determinado tempo, infelizmente eu me divorciei, né? Minhas filhas continuaram morando comigo, né? E aquele contato mais próximo, aquela responsabilidade, aquele sentimento de ser referência para elas de um homem trabalhador, de respeito, honesto, que queria ver o crescimento profissional de cada uma delas, né? Me incentivou tanto a mim, né, a querer um crescimento profissional nas empresas onde eu passei, formar uma faculdade e desenvolver os meus trabalhos que eu amo, que eu faço, principalmente os trabalhos sociais, ser referência junto a elas. Sim. Eu comecei ser um exemplo mesmo, ser um exemplo, com certeza. E isso foi me dando aquele sentimento de prazer, né, de alegria de ver minhas filhas, né, estudando, querendo formar, né? Não esqueça, a Carol começou no início querendo formar para direito, começou a estudar direito, e depois ela, pai, eu não sei se é o que eu quero, e mudou para, começando aquela indecisão de adolescente, né? E buscou outros cursos para fazer, né? Me deu um tiquinho de trabalho no início também, né? Mas eu já entendia como é que era e assim, e que eu tinha que estar próximo, né? Eu sempre, naquela fala, eu te amo, mas não aceito que você faça, filha, né? Do que estava errado, porque eu vi o que eu fiz no passado. Até porque eu acho que paternidade é um pouco disso, né, Gilmar? Sim. Tipo assim, a gente, enquanto pais, e vou falar a gente porque eu sou mãe também, a gente ama os nossos filhos acima de qualquer coisa, mas a gente não tem que aprovar tudo que eles fazem, né? Acredito eu que na sua juventude ali, pelas coisas que você viveu, sua mãe não aprovava, mas continuava te amando, né? Seus pais, na verdade. E você fez a mesma coisa com a sua filha enquanto pai. Sim. Eu te amo, mas eu não aprovo o que você está fazendo, né? Sim, com certeza. E minha mãe, ela sempre esteve do meu lado e Deus a tenha. Hoje eu não tenho ela em vida, mas sei que ela está presente em todos os momentos da minha vida. E ela foi a que mais ficou ali do meu lado, puxando a minha orelha mesmo, junto com meu pai. Mas meu pai sempre foi mais tranquilo, né? E meu pai e minha mãe ali sua mãe te cobrando o tempo todo. E eu via que as coisas iam dando certo, né? E minhas filhas crescendo, estudando, Annelise estudando, Ana Júlia, né? Juju hoje ela trabalha comigo, não está estudando não, né? Mas eu sempre falo com ela, a Clarinha, que é a mais nova, a Ana Clara, sempre gostou de estudar, né? Lembro delas bem pequenininhas, sempre a Carol tinha o cabelo maior, né? Mas tinha a Annelise, a Ana Júlia e a Ana Clara tinha menos cabelo quando era pequenininha, e a gente sempre fazia aqueles apelidos carinhosos, brincando, tinha os nossos momentos dentro de casa, conversando, né? Eu tive o prazer de poder sentar com elas, estudar com elas, ensiná-las algumas matérias da escola, fazer tarefa, né? Ler um livro. Às vezes, poucas vezes, poderia ter sido mais, devido à postura que eu tinha no passado, né? Mas eu tentei ser um melhor pai a partir daquele momento que eu decidi uma mudança e que não dava para mim continuar do jeito que eu estava, né? E eu percebi o sentimento de cada uma delas comigo, né? A Carol hoje eu não consigo carregar ela no colo mais, está grandona, uma mas mulher onde feita, né? Mulher feita hoje, com certeza, responsável, graças a Deus, trabalhadora,
né? E ela chega, me abraça, me beija, pai, eu tenho orgulho do senhor, eu estou feliz demais de ver o senhor assim, e tudo, obrigado por tudo. Todas as vezes que elas falam alguma coisa comigo, elas agradecem, pai, obrigado por tudo, que sabe? bonitinho. E muitas das vezes eu acho que eu nem mereço tanto, eu poderia ter feito mais, sabe? Mas é muito bom esse sentimento. A Annelise pela mesma forma, hoje casada também, né? A Carol hoje tem o meu neto, que é o Bernardo, ela é casada com o Vander, né? Uma ótima pessoa também. Eu vejo a Carol acompanhando o Bernardo ali, ó, desde o início, aquela mamãe coruja, né? O tempo todo. E hoje eu tenho o prazer de brincar com o meu neto, tenho o prazer de poder pegar ele no colo e comprar uma bala, sabe? Às vezes brincar de bola com ele, né? Gosta de capoeira, eu pratiquei que capoeira bonitinho. durante um bom tempo, né? Daquele tuquinho, Tá daquele honrando o tamanho. vovô. E é uma alegria muito grande. A Nelise já tem o Heitor, né? O Heitor gosta muito de futebol. O Heitor gosta de jogar bola. E a Nelise, eu e a Nelise, graças a Deus, hoje temos uma amizade muito grande também. Ela é casada com o Túlio. Né? Nelise sempre está próximo, conversando comigo. Hoje mesmo eu conversei com ela. Conversei com todas, na verdade. Né? Sempre que eu posso, a mensagem, eu ligo, Sim. a gente tem que estar conversando um Hoje pouquinho. em dia a gente tem essas facilidades, né? Sim. Com o WhatsApp, ao mesmo tempo que, tipo assim, a gente às vezes conversa muito mais virtualmente do que pessoalmente, a gente tá o tempo inteiro um junto com o outro, né, Gilmar? Sim, o tempo todo, assim, né? Numa comunicação, né? E a Nelise sempre me vê, me abraça também, a gente sai junto, ela deixa o Heitor comigo, fica lá em casa de vez em quando, e a gente vira a casa de cabeça para baixo. Sim, Eu viro o menino imagino. naquele momento e vou aproveitar, né? Brincar com eles, divertir, né? A Juju, a Ana Júlia ainda, Maria Helena ainda, né? Tá para chegar. Tá no forninho ali tá no ainda. Forninho ainda, ele é acolhidinha, mas hoje eu já posso dar ela também Deus te abençoe. Isso aí. E aquele carinho, né? Nós estamos te aguardando de coração aberto, né? E a Juju sempre foi mais caladinha, sabe? Mais É o jeito fechadinha, dela, o jeitinho né? dela. Mas a gente chega, conversa muito, né? Brinca. Às vezes eu pergunto como é que as coisas estão, né? Fica naquela meio caladinha. Quando tá bem, eu olho pra cara, eu sei que tá. Quando não tá, também eu percebo, né? Hoje a Ana Júlia mora com a mãe, né? Ela fez os 18 anos dela e decidiu morar com a mãe. Fez essa escolha, que eu respeito. A mãe também, né? É uma boa pessoa, foi uma guerreira na minha vida no tempo do que eu passei, né? Do passado, e ela instrui as meninas bem, né? Ana Clara hoje também mora com a mãe, já foi de maior idade, até mesmo por motivo de trabalho. Ela tem o Nicolas. O Nicolas dos meus netos é o caçulinha, né? E o Nicolas ele pequenininho, mas é o mais levado, tá? Mais levadinho. Ele brinca, me bagunça tudo e tá engateando pra cá e pra lá, não pode perder ele de vista, não. Né? É uma fase que demanda muito, né? Muita atenção, né? Sim. E assim, é uma alegria muito grande, né? É uma alegria muito grande. Nada paga esse momento que eu vivo hoje, da paternidade, na proximidade dos meus filhos, mais próximos, né? Eu penso muito, assim, né? O que eu deixei de fazer, né? Eu não tem como eu voltar para fazer, mas eu tento fazer o melhor hoje, dentro do meu possível, né? E entendo também que talvez se eu não tivesse aprendido lá atrás o que eu aprendi, eu não estaria dando tanto valor no que eu dou hoje. Que a verdadeira essência de ser um pai é estar próximo, ser exemplo. A gente penso muito em Deus nesse momento. Deus é o nosso pai. Sim. Né? E é o que a gente quer ser para os filhos. Né? A gente quer ser para os filhos e ver eles terem um bom futuro. Eu brinco muito com minhas meninas, mas é sério. Eu falo com elas não podem pensar que elas têm que esquentar o umbigo no fogão e esfriar na pia. Né? Mesmo elas tendo pessoas responsáveis e boas do lado de cada uma delas, elas têm que pensar no futuro, no crescimento, serem independentes, né? E serem à busca de ser feliz a todo tempo. E é o que eu vejo que hoje elas vivem, né? Eu agradeço muito a Deus por isso e fico muito feliz também.
Que bom, Gilmar. A gente vê em você, né, assim, pela sua fala, pela sua postura, a emoção de falar da sua família, né, das suas filhas, o quanto que a paternidade trouxe para você um novo Gilmar, né? Sim, com certeza. Então, só pela sua emoção a gente vê isso, né, gente? Aqui ele ficou emocionado várias vezes quando falava das filhas aqui. Gilmar, e conta pra mim, conta pra gente, né, que estamos aqui dividindo essa conversa com você. O que você acha hoje que a paternidade... Como que a paternidade transformou o Gilmar? O que foi mais importante nisso tudo? A partir do momento que eu era uma pessoa antes de ser pai e o que eu sou, o que eu fui me construindo, porque na verdade é uma construção. Você não era esse pai que você é hoje. Mas durante essa construção, o que a paternidade trouxe para o Gilmar? Ela me mudou em todas as áreas da minha vida, Fran. Que legal. Todas as áreas da minha vida. Espiritualmente, né, naquela acreditar num Deus presente, porque eu acredito que é Ele que é a verdadeira essência e a razão de uma família, né? Ele é o alicerce daquilo tudo, né? Ele me deu mais caráter, responsabilidade, né? A dar valor nas pequenas coisas, porque eu no meu passado, naquele tempo que eu vivia do passado, eu pensava muito que a felicidade estava em bens materiais, e assim mesmo que eu não dava valor nenhum, porque do jeito que eu vivia eu não conseguia ter muito, né? E os maiores valores da vida estão na união, no sorriso de cada um dos seus familiares, principalmente agora nós estamos falando dos nossos filhos, do exemplo que a gente pode dar, né? Da conversa, do diálogo, porque hoje eu percebo que isso falta muito, sabe, entre pais e filhos, né? Hoje em dia, a gente falou hoje de um veículo de comunicação que ajuda, mas ao mesmo tempo prejudica. Exatamente. Né? Às vezes porque falta o olho no olho, né? Sim, aquela conversa, às vezes você sai para comer uma pizza, dando exemplo, se você deixar o telefone na mão, é perigoso você comunicar com a filha. Filha, a pizza chegou, é de frango com catupiry, corta a fatia pelo telefone. Sim. Não tem aquele bate-papo. Exatamente. E isso faz muita falta. Isso faz muita falta. E eu aprendi isso, sabe? O tempo que eu tenho na presença deles, né? Porque hoje eles moram mais distantes, são casados, né? E tudo. Tentar bater um papo. Às vezes eu não sou muito de ficar conversando muito tempo, não, né? Mas o tempo que eu tenho ali, que eu posso, eu procuro fazer o máximo para a gente poder falar coisas produtivas, né? Rir bastante, né? Que a família é alegria, exatamente. É bom distrair. A gente precisa desses momentos, sim, né? Sim, e são os momentos que fortalecem o relacionamento familiar, né? É um momento ali que você rindo, conversando, você está ensinando, aprendendo e às vezes até mesmo corrigindo. Sem precisar de estar brigando, sem precisar de estar... Porque eu achava no passado que eu tinha que ser duro com as palavras, né? E nem sempre precisa. Sim. Principalmente hoje. As minhas filhas são 4 adolescentes, já tenho 2 casadas, mas estão assim, já são mulheres feitas, mas são novas. Né? Ainda precisa de alguma certa orientação, né? Sim. E se eu tentar, da maneira hoje que eu aprendi, de uma maneira que eu me sinto bem melhor até para conversar, que é chegar e conversar com elas, olho no olho, de uma maneira bem tranquila, eu vou perder até a amizade e a convivência. Sim. E isso me serviu muito aprendizado com isso, sabe, Fran? E valorizar, né? E valorizar tudo isso que Deus tem proporcionado na minha vida junto à minha família. Né? Eu tive a oportunidade, depois da minha mudança, ter minha mãe durante 13 anos com a gente em vida, que foi maravilhoso, foram momentos inesquecíveis para a gente, né? Ficam lembranças para a eternidade da vida toda, mas principalmente essa que eu pude vivenciar melhor, principalmente com as minhas filhas. Era avó pra lá, é vó pra cá, não sei o que tem. Minha mãe era uma avó coruja das 4, dos 5, né? Tem meu sobrinho, que é o Gustavo também, que para mim é um filho, né? Filho da minha irmã. E foi muito bom. Que bom, Gilmar. Foi maravilhoso. Você contou pra gente aqui um pedacinho que você se divorciou da sua esposa, que é a mãe das meninas, né? Sim. E as meninas ficaram com você. Como que foi esse período pra você, onde você ali assumiu uma paternidade que você já tinha, na verdade, mas uma paternidade ali, nesse momento, totalmente responsável pela formação das suas filhas, né? De tudo. Seja de um banho, escovar dente, na escola, reunião de escola, tudo ali. Agora era você. Como foi esse momento para você? Fran, no início
primeiramente, eu tenho que agradecer novamente a Deus, porque minha mãe, meu pai, né, eles me ajudaram muito. Foram muito suporte, né? Foram um suporte muito grande nesse momento, né? Foram base, né, para tudo, né? Os familiares, tanto até os familiares da minha ex-esposa também, alguns estiveram muito presentes. E assim, eu tive que aprender a fazer o que eu não fiz quando elas estavam pequenas, né? E ficar próximo ali, conversar e ajudar e saber o que falava, porque eu sou homem, elas são meninas, né? E falar, ter um diálogo aberto com elas, igual eu tenho hoje, em Deus da pré-adolescência, da criança, infância, pré-adolescência, adolescência e daí por diante. Né? Foi vivendo cada fase junto com elas, né? Cada fase junto com elas. Eu me tornei meio pai e meio mãe, foi pai. Mas foi muito bom, né? E o que eu aprendi ali naquele momento e o que Deus fez para a nossa união, né, para o nosso bom relacionamento, foi uma coisa que eu não sei te explicar, mas foi perfeito. Imagina. Sabe? Foi perfeito, foi assim, foram situações vividas, foram experiências, né, que eu pensava que eu não iria passar, né? Foram dificuldades, né? Como tudo na vida, sim, né? Sempre tem. Mas cada dificuldade ali foi um degrau para poder edificar cada passo que a gente dava juntos. Eu tenho certeza que elas aprenderam, amadureceram muito com isso. Carol, principalmente, que era mais velha, né? Que estava ali sempre acompanhando as irmãs. Depois a Nelise também tomando a frente ali. A Liga até hoje, a Liga até mais coruja das irmãs. Passa muita mão na cabeça até hora. Mas eu acho bonito, porque é a união das quatro, né? E depois a Juju também foi crescendo, entendendo, e a Clarinha, né? E Deus nos deu muita sabedoria para a gente poder continuar firme na nossa caminhada. Hoje estamos unidos, felizes, respeitando a cada um, que foi o principal, né? E eu acho que foi a coisa mais importante que aconteceu no relacionamento de nós 5, né? Foi o respeito que a gente aprendeu a ter um pelo outro, respeitando até mesmo o espaço de cada um, né? Porque elas são diferentes uma das outras, né? Sim, e eu fui ter que aprender isso, eu fui ter que entender que a Carol, eu conversei com a Carol de um jeito, com a Nelisa já teria conversado de outro, e com a Ana Júlia de outro jeito, com a Ana Clara de outro jeito, e agora estão chegando os meus netos, que é o mesmo ciclo. Não vai mudar, não. Vou ter que ainda saber, aprender o jeito de cada um, né? Sim. E buscar a cada momento trazer cada um deles para mais próximo de mim, entender o que é valorizar a família, dar valor àqueles momentos, igual eu te falei, que eu aprendi a vivenciar muito quando a gente está junto, né? E na busca sempre de um crescimento, sendo uma pessoa boa, honesta, íntegra, né? De respeito. Eu acho que isso foi... eu tenho certeza que isso foi muito importante. Que legal, Gilmar. E quando a gente fala nessa diversidade de cada um dos filhos, né? Eu não posso falar disso porque eu tenho uma só, então é só ela, né? Eu tenho que lidar só com a Giovana. Mas eu imagino que para o pai, né, que tem mais de um filho, ele aprender, e principalmente no seu caso, por ser 4 meninas, né? Ele aprender a diferenciar o jeitinho de cada um ali, acho que isso é muito importante, né, Gilmar? Sim. Porque elas são, por mais que sejam todas meninas, são uma diferente da outra, tem personalidades diferentes, uma é mais comunicativa, outra é mais introspectiva, outra é mais quietinha, outra é mais calada, então cada uma é de um jeitinho. Sim. E aprender a lidar com isso tudo, com essa diversidade dentro de uma mesma, das mesmas filhas ali, da mesma casa, é muito importante, né? Sim. É uma coisa. Um desafio, na verdade, né? Igual eu lembro, quando a gente fala assim dessa diversidade delas, né? Eu lembro muito e vejo muito a Nelise, porque a Nelise é um amor, mas o gênio dela era muito forte. Ela é a terceira? É a segunda. A segunda. Das mais velhas. Vem a Carol, a Nelise. E a Nelise
A Carol, qualquer coisa que você falava, ela enchia o olho d'água, tadinha. E podia não concordar, mas ficava caladinha. Calada. Agora a Nelise não. Batia de frente. Batia de frente. A Ana Júlia já mais caladinha e a Ana Clara hoje é mais ou menos o mesmo perfil. Né? Da Nelise, opa, não. Não concordo, não concordo e pronto. Acabou. Se concorda, se fala que concorda e não concordou, falou da boca para fora, continua no que ela acha que está certo. Muitas das vezes aí a gente, é o que eu falo com ela, isso aqui é uma experiência, não falo que é a mesma situação, que às vezes pode dar alguma coisa errada, mas você vai experimentar lá na frente e vai ver que não dá certo. Às vezes numa atitude, às vezes na coisa que quer fazer na escola, às vezes na busca de um trabalho, porque não gosta de uma coisa, não gosta de outra, às vezes até mesmo um namorado, né? A gente conversa muito sobre isso também. Eu não entro, não falo que não pode, mas eu tento orientar da medida do possível, sabe? Eu falo com elas, essa aqui, às vezes pode dar certo, não dá, você tem que ver, se valorizar, gostar de você, né? E sempre assim, com muito respeito, elas me ouvem, ou às vezes escutam, tem hora que não, mas eu penso muito que a minha parte eu estou tentando fazer. Sim. E dentro dali, da época que elas eram crianças ainda, né? Fala assim, naquela fase pequenininha ainda, qual que foi o seu maior desafio dentro dessa fase? O que você acha que para você foi mais desafiador enquanto pai? Nessa fase criança? A primeira coisa é quando você se vê, né? Isso, como é que eu vou falar? Dando uma postura, né, para você ser um exemplo, uma referência ali, porque o pai da gente, o meu pai é meu herói, né, e eu via muito o que a Nelise falava, tirando aquele exemplo, pai, eu quero ser igual ao senhor, aquilo tudo, é o exemplo que você vai dar em tudo aquilo que você faz e a maneira que você vai conduzir aquelas adversidades, às vezes, de pai e filho, numa conversa, da maneira que às vezes você vai entender que pode não dar certo, que pode dar certo. Eu acho que, na minha concepção, é muito difícil esse diálogo, às vezes, da maneira que você quer transmitir, porque muitas das vezes eu, quanto homem, pai, eu queria chegar e falar não e pronto, e acabou, né? Mas isso não funcionava. Então, acho que seria o aprender a lidar com elas, por serem meninas, por ter um jeitinho de falar com elas, né? Porque elas vão crescendo, vão evoluindo, vão se tornando mocinhas, né? E a conversa tem que mudar, né? Ser obrigado a mudar aquela maneira de falar, orientar. E eu, muitas das vezes, eu tinha que falar, filho, agora você tá mocinha, essa postura, tem que fazer assim, assado. Às vezes eu pedi ajuda da minha mãe, minha mãe, me ajuda aí, me né? ajuda aí e tal, né? Mas tinha coisa que às vezes eu tinha que sentar e conversar, né? E hoje em dia, nos tempos que nós vivemos hoje, o diálogo tem que ser com respeito, seriedade, mas tem que ser muito aberto. Sim. Né? Infelizmente, hoje, no mundo hoje proporciona, e tem muita coisa aí fora que não nos convém, né? Não é o que a gente deseja para os nossos filhos, né? E às vezes uma falta de orientação, uma falta de presença, uma falta de diálogo pode deixar o filho, a pessoa que você mais ama, que é o seu filho, se perder lá, às vezes por culpa de um medo de falar ou de conversar com o filho ou de orientá-lo, né? E a gente deixar de fazer isso. Exatamente. Eu acho que saber como orientar é a coisa mais difícil hoje, né, Sim. Gilmar? E acredito que para você ainda foi um desafio maior por ser homem, né? Tipo assim, então a gente sabe que por mais que a gente fale assim, é pai do mesmo jeito que a mulher é mãe, mas a gente entende que o homem não passou por conversas que as mulheres teve, né? Então, quando tem uma mãe, né, que tá ali o tempo todo com a filha, ela consegue conversar mais fácil, o diálogo é mais fácil. Agora, eu acredito que né, o desafio na sua vida foi você, enquanto homem, aprender a falar esse universo feminino, sim, né? Esse universo de mulher. Sim, e a maneira de falar, porque às vezes você tem que chegar, você tem que falar de sexualidade, às vezes chega um momento que sua filha está começando a mudar, você tem que falar de um absorvente, né, com ela. Que é o dia a dia, a gente tem que explicar. E é uma coisa hoje que
é natural, é o ciclo, né? Da vida do jovem, do adolescente ali. Mas pra gente que ama pra falar com a filha, fica mais... É mais difícil, né? Mas eu tive que aprender. Minha mãe me ajudou muito, tadinha, minha irmã, né? Mas teve horas que eu tive que sentar. Tinha que ser eu, né? Mas eu acredito que isso deve ter trago um crescimento muito grande para você, né, Gilmar? Sim, porque eu falo que cada conversa difícil que a gente tem na vida constrói uma nova pessoa, né? Com certeza. Então, e também como você teve 4 meninas, a primeira foi muito difícil, mas as outras foi se tornando mais fácil, né? Sim, até na maneira de lidar, da maneira de conversar, foi aquilo que eu falei no início, a gente vai aprendendo a lidar cada uma com seu perfil, né? A Carol, quando era mais pré-adolescente, a Carol gostava de sair, divertir com os amigos, aquele negócio todo. E eu, no início, eu achava que eu tinha que conversar e falar, não, e pronto. Não vai, não pronto, vai. Acabou. Só piorou a situação. Só piorou a situação. Fez a gente ter as nossas briguinhas de pai e filho, fez ter aquelas discussões, né? Momentos até tensos entre nós dois, assim, na conversa, mas teve, porque eu não queria que ela ficasse saindo, eu não queria que ela saísse sem me falar. E a Carol, o estilo dela é ser independente e pronto. Nem estava pronta ainda, mas achava que já estava podendo. Né? Então, ali eu vi aquela situação, eu vi o tanto que chegou a nos afastar, né? E eu parei num momento, falei, meu Deus, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que me aproximar dela, mas de que jeito? A minha postura deve estar errada. Aí eu vou tentar mudar o meu jeito. Primeira coisa que eu tentei mudar o eu, né? Porque às vezes você mudar do seu redor é mais complicado. Na verdade, é a única mudança que a gente consegue fazer, né, Gilmar? A gente mudar a gente mesmo. A partir da nossa mudança, pode ser que o redor mude, né? Sim. Mas a grande dificuldade, às vezes, que eu vejo, né, e que pode ser o caso de alguns pais ou mães que estão nos assistindo aqui agora, é a gente, enquanto pai, enquanto mãe, querer que o filho mude. Sim. Sem que a gente mude. Verdade. Né? Verdade. Então eu quero mudar o meu filho, ele não pode fazer isso, ele não pode fazer aquilo, ele tem que ser isso, tem que ser aquilo, sendo que eu não mudo. Aí que é difícil, né? Sim, então acho que você foi por um caminho que foi certo ali, né? Quando você busca uma mudança sua para se reaproximar da sua filha. Com certeza. E foi muito bom no dia que eu decidi tentar fazer de outra maneira, porque foi através do diálogo. E isso nos trouxe mais próximos. Foi um trabalho aos poucos. Não é mágica, né? É um processo. Ainda mais que a Carol, quando apertava demais, ela, como se diz outro, ela ficou arisca, né? Ficou sabendo que meu pai tá querendo agora. Aí eu comecei a conversar, isso a gente foi se aproximando, né? O amor não tinha acabado, mas ela tinha o pensamento dela, mas o estilo de vida dela, né? Que ela não queria abrir mão, eu tive que conversar e deixar ela entender. Ela entender. Hoje ela mesma falou, pai, muita coisa que eu vivi, que eu fiz, eu não me arrependo de ter feito, mas eu faria de uma forma diferente, sabe? Às vezes eu poderia ter te ouvido, né? Ou eu poderia ter evitado alguns problemas entre nós, e eu poderia ter vivido tranquilamente, mas com ela foi desse jeito, né? E depois no finalzinho, com o diálogo deu certo. A Annelise, a gente já conversou mais, né? Às vezes nós tínhamos os nossos momentos de discussão também, acho que família, acho que isso sempre acontece, mas era coisa mais tranquila, às vezes a gente ficava talhado mesmo com o outro, mas a gente foi conversando e isso nos deu uma proximidade muito grande. Depois veio a Ana Júlia, foi a mesma coisa, né? Foi uma versão mais diferente ainda do que as outras duas mais velhas, né? Cada uma com seu perfil, mas eu com a minha postura e com o que eu aprendi lá atrás, eu consegui fazer que fosse diferente para nós, né? E a Clarinha foi a mesma coisa. A Ana Clara era mais nova e a mais apegada em mim. A Ana Clara era grudada em mim. E a gente conversou muito, a gente vivenciou muita coisa boa, né? Mesmo depois de eu já estar, lembrei aqui agora, depois de eu já estar separado de você, eu tive meus relacionamentos e eu tive alguns problemas, né? E elas ficaram sempre do meu lado, né? Só com relacionamento. Do que eu fazia no passado, não, mas às vezes uma namorada que elas não identificavam, uma que elas não gostavam, às vezes tinha uma postura que elas não aceitavam, né? E ela sempre falava comigo e cobrava, e eu aprendi a ouvir também, e
você acredita que muitas das coisas que aconteciam de tanto a gente conversar, um se ouvir o outro, eu comecei a entender que muita coisa também elas estavam certas, né? Tipo assim, algumas situações elas estavam certas. Sim, e agradeço elas muito até hoje por isso, converso muito com elas. E, assim, além de pai, somos grandes amigos. Que legal, Gilmar. Grandes Fico amigos. muito, muito feliz por você, né? Assim, Obrigado. porque é tão bom, né? Quando a gente escuta um pai conversando, falando tão bem, assim, né? A gente sabe que a vida não é um mar de rosas, né, gente? Não é. Então, a gente tem dificuldades. Existe problemas, dificuldades, tempestades na vida de todo mundo. Cada um vai ter as suas, né? Especificamente. Mas quando a gente vê que um pai falou com tanto orgulho das filhas, da trajetória que vocês trilharam juntas, porque é igual aquilo que você falou, no momento que elas nasceram, que a Carol nasceu, que foi a primeira, né? Nasceu você enquanto pai também. Então você teve que aprender junto com elas, né? E crescendo e desenvolvendo a cada fase que elas iam desenvolvendo também. Então é muito legal a gente ver isso. E hoje a gente sabe, né, por dados estatísticos, né, que a presença do pai é super importante. Não importa se é menino, se é menina, né, não importa é filho, a presença do pai é muito importante. E hoje em dia é o que está faltando muito nas famílias, né, Gilmar? Sim. Pai presente. Então, a gente vê que é um número gigantesco de mães solteiras, né? De pais que não assumem a gravidez da mulher ali, né? Não ajudam. Ou às vezes até ajudam, pagam uma pensão, mas não são presentes na vida dos filhos, que não faz diferença, né? Não é só sustento financeiro, a presença do pai no crescimento dessas crianças, né, dos filhos é muito importante, presença emocional, presença com postura de pai, a gente sabe que é muito importante. E ver você que num certo momento teve que assumir essa paternidade com 4 meninas, com 4 crianças, mulheres, é muito legal. Acho que realmente é muito legal a gente se orgulhar disso, dessa trajetória que você trilhou, sabe? Assim, assumir a paternidade, né? A sua paternidade, assumir as suas filhas, criá-las, educá-las, né? E construir mulheres do bem, mulheres honrosas, respeitosas, né? Que estão aí fazendo a diferença na vida dos seus netos, progredindo, né? Trazendo aí uma posteridade para sua família. Sim. Muito legal. Parabéns. Obrigado, Fã. Isso é muito bom, sabe? E assim, a gente enquanto pai, né? A gente passa nossas dificuldades, a gente tem nossos problemas, a cabeça quente às vezes com trabalho, conta, dia a dia, né? Vem aí também aí naquele contexto das dificuldades, problema com os filhos às vezes, né, que é do cotidiano, né, mas o pagamento no final, na hora que você vê que aquilo que você fez ali, por mínimo que seja, né, porque a gente tem intuito, a gente pensa que sempre tem que fazer mais, né, mas é a alegria, né, e o orgulho vem daquilo ali, daquele fruto que vem lá de trás. É uma sementinha que você planta, você vai regando para você colher os frutos e eles vêm, né? E eles só vão vir, quando a gente falando dos filhos, é quando você está presente, acompanhando, conversando, orientando, educando, né? Porque a escola, ela dá um direcionamento profissional, mas a educação vem de casa. Sim. A educação vem do berço. A educação, a conduta, o saber, o diferenciar do certo e errado começa dentro de casa. Dentro de casa, sabe? E muitas das vezes é o pai que tem que fazer isso. Acho que, para te falar a verdade, nem muitas das vezes, é na maioria ou em todas as vezes. O primeiro é o pai que tem que estar ali e falar, é assim, é dessa maneira. Eu vejo meu pai falar isso muito, sabe? Meu pai é dos filhos mais velhos, né? É o filho mais velho da família, e ele fala muito, tudo que, até hoje, ele conta, meu pai gostava que as coisas fossem assim, sabe? E tinha que ser do jeito dele, e ele conseguiu criar, acho que, eu não me lembro quantos irmãos eram, mas acho que eram 6 ou 8 irmãos, né, entre homens e mulheres, e conseguiu criar todos de uma maneira boa, né? Acho que para ele, de onde que meu avô estiver no reino do céu também, que ele hoje não tem vida, mas
gratificante para ver os filhos hoje com os netos, família criada, né? Hoje com os bisnetos e é um ciclo, né? Daquilo que você traz do seu berço e que você leva para os seus filhos e os seus filhos vão levar para os seus netos e daí por diante. É muito importante isso e o pagamento é ver eles do jeito que eles estão hoje, felizes, bem, alegres, né? Com saúde, vivendo a vida de cada um deles, né? A vida deles. E a gente podendo se deleitar com aquele verdadeiro sabor de ver a família unida e feliz. Sim. Né? Parabéns. Quando você era ali, né? Quando você estava ali na sua adolescência, vamos falar antes da Carol nascer, que foi sua primeira filha, você pensava em ter 4? Como que foi isso? Como que foi essa experiência de ser pai de 4 meninas? Na verdade, a Carol, quando a Carol veio, foi uma surpresa, né? A gente não pensava, não foi planejado. Eu não pensava em ser pai naquele momento. Pai naquele momento, eu não pensava em casar, né? Mas Deus nos deu esse presente maravilhoso que é ela, né? E depois Deus, a gente, vamos... Será que a gente tenta mais um? Ver se vê um menino, fazer um casal? E Deus nos deu esse presente maravilhoso que foi a Annelise, né? E a mãe não tomava nenhum remédio, a gente até fala que lá em casa não tinha televisão, né? Então, tinha que fazer menino, né? Sim. Aí acabou que veio depois a Ana Júlia e a Ana Clara, que foram os maiores e os melhores presentes que Deus me deu, né? É uma alegria muito grande de ver minhas filhas, né? É um orgulho muito grande que eu tenho de cada uma delas, né? E assim, foi aquela surpresa, aquele impacto, né? Naquele momento, que igual eu te falei, não esperava, mas foi um verdadeiro presente de Deus. O que você, enquanto ali jovem, adolescente, né? Você pensava assim, nossa, eu nunca vou fazer isso igual o meu pai. E depois você se pegou fazendo com as suas filhas, Gilmar? Tem alguma coisa? Você falava assim, não, nada a ver isso que o meu pai faz, e depois você viu que pela paternidade você fazia igual? Fran, meu pai é uma pessoa muito tranquila, né? Meu pai é uma pessoa que chega, conversa e ele chega e tenta te mostrar o ponto de vista dele, às vezes contando do jeito dele a história que ele viveu, como é que foi, e eu achava que menino fez bagunça, tem que puxar a orelha, era estilo mais a minha mãe. E minha mãe... Você achava, tipo assim, meu pai é um bonzinho na história e eu nunca vou ser esse pai. Sim, nunca vou ser o pai bonzinho. Tinha que ser mais... O pai rígido. Né? E com o passar do tempo, eu fui vendo que não era bem assim. Que agir do jeito que o papai fazia dava mais certo. Dava mais certo, com certeza. Porque ele chegava, conversava... Eu, para te falar a verdade, eu tomei um tapa do meu pai uma vez. Um tapa. Porque eu era da pá virada. E seu pai sempre na conversa, né, no diálogo. Aquele negócio todo. E sempre me mostrava e eu acabava entendendo e ficando mais tranquilo, né? Quanto a minha mãe, ela sempre puxava a orelha, mas eu ainda ia lá e aprontava. Né? Mas eu achava que eu tinha que ser duro. E isso veio já de início, né, das minhas filhas, com a Ana Carolina, que eu achava que eu tinha que ser mais rigoroso, e ela quebrou o paradigma da maneira que eu pensava. Porque foi com a conversa, foi com o carinho, com o jeitinho que seu pai tinha, que meu pai tinha, que as coisas deram certo. Legal isso, né? Eu falo assim que a gente, enquanto filhos, a gente sempre pensa assim, não, nunca vou fazer isso igual meu pai ou igual a minha mãe, né? Sim. E quando a gente é pai e é mãe, a gente se pega fazendo do mesmo jeito. Verdade. Né? É muito legal isso. E é como se fosse assim, não deu certo com meu pai, eu vou tentar assim também, né? Então a gente tem muito isso. Na verdade, nós somos os espelhos dos nossos pais, né? E os nossos filhos vão ser o nosso. Então, do jeito que eles fizeram, a tendência da gente fazer, se deu certo, é muito grande. A não ser que não tenha dado, a gente vai tentar de uma outra forma, né? Mas se tá dando certo, a gente vai repetir. Pode ter certeza que a gente vai repetir, né? Vai, de uma maneira ou de outra. Exatamente. Porque a gente acaba aprendendo, igual no meu caso, que o que foi feito para mim no passado, da maneira que o meu pai agiu, era o que estava dando certo.
e que vai continuar dando certo para mim. Se Deus quiser, né? E foi o que até hoje, né, Deus vem mostrando para mim. A conversa, o carinho, aquele jeitinho para conversar, é o que foi sempre modelando o nosso relacionamento e dando mais proximidade, né? A gente sempre estando mais próximo um do outro. Gilmar, foi um prazer te receber aqui. Prazer meu. Da gente poder contar um pouquinho da sua história, né? Trazer essa paternidade que foi tão importante para você. Mas tenho certeza que vai ser exemplo para muitos pais que estão aqui nos assistindo. Às vezes eu imagino, né? Passando aqui pela minha cabeça, que muitos pais que se vêem na mesma situação que você, né? De ser um pai solo, vamos falar assim, porque não é uma coisa tão natural. Pra gente, enquanto mulher, a gente vê várias mães solos e tá tudo bem, elas vão se virando, elas vão dando o jeito delas. Mas ver um pai solo é bem mais difícil, né? Não é uma coisa tão natural, tão comum. E aí, acredito que vários outros pais que estão aqui nos assistindo, que estão passando por essa situação de ter que criar seus filhos ali, seja porque, né, não deu certo o relacionamento com a mãe, ou porque a mãe faleceu, aconteceu alguma coisa, está doente, né? Tem alguma coisa ali na vida dessa pessoa que não tem a presença, que não faz com que ele tenha a presença da mulher ali naquele primeiro momento, e ainda assim ele é pai. Acho que a sua história vai inspirar muitas pessoas, sabe? Assim, obrigado. A ver que dá para fazer, mesmo que, né, tipo assim, que a gente não tenha ali naquele primeiro momento o apoio da mãe, que é super importante, necessário, quanto o pai é também. Mas se você se viu nessa situação de estar pai solo, dá para fazer, né? Com certeza. Dá para construir filhos bons, né? Respeitosos, pessoas honrosas, mesmo estando sozinho nesse primeiro momento, né? Não, com certeza, Fran. E sempre eu falo muito isso, principalmente comigo mesmo, é fazer sempre aquela avaliação da maneira que eu quanto pai estou me comportando, né? Com minhas filhas, às vezes na maneira de uma conversa, do direcionamento, ou até mesmo de uma correção, né? Porque eu, voltando a falar lá atrás, eu achava que a minha postura rígida, às vezes, é lógico, tem hora que a gente tem que ser. Tem momentos necessários, tem momentos que é necessário, mas que às vezes eu achava que tinha que ser só o Gilmar sargentão, né? Uhum. Muito brigão, cara fechada, que ia dar certo, e não é. E muitas das vezes o filho às vezes está fazendo aquilo ali porque ou quer chamar atenção, ou às vezes não concorda com a maneira que eu estou agindo, né? O pai, você está fazendo assim, já que é desse jeito aí, então eu vou continuar desse jeito aqui, porque já faz parte dessa geração de hoje, né? De controvérsias, Sim. né? Se você quer que vai por um caminho, ele quer ir por outro, né? Isso. E foi a partir do momento que eu parei para refletir, conversei um pouco com Deus e entendi o quanto que eu amo as minhas filhas e o quanto que eu precisava estar mais próximo, é que eu fui entender, né, que realmente eu tinha que mudar. Uhum. Ambas as partes, tem hora tem que ceder, mas um lado tem que ceder primeiro. E a gente, quanto pai, que quer ter o filho que a gente ama sempre do nosso lado, de uma maneira, de uma boa postura, de uma boa conduta, às vezes a gente tem que ser o primeiro a abrir mão um pouco, uhum, para colher lá na frente um pouco mais. Que legal. Gilmar, e o que você diria para as pessoas que estão nos assistindo, principalmente para os pais, né, que estão nos assistindo? Que um conselho ou uma dica, algo que você deixaria aqui no momento final do nosso programa? O que você acha que é fundamental para um pai hoje? Fundamental para um pai hoje é pensar em todos os objetivos que ele tem em sua vida, de todos os sonhos que ele tem, das coisas que ele pretende ter e aquelas que ele já conquistou e que ele deseja para o filho, né, que deseja para a família, porque o nosso futuro, a nossa alegria é ver amanhã, né, nós no amanhã, que são nossos filhos, o nosso legado, né, vivendo de uma maneira de orgulho, levando o nosso nome, levando os nossos ensinamentos e principalmente sendo felizes, né? E a gente às vezes se depara em momentos, filho, agora, cara, eu vou viver minha vida, eu não quero saber que é isso, que é aquilo, mas lá na frente o preço pode ser muito caro,
né? Exatamente. O preço lá na frente, ele pode ser, às vezes, de eu precisar do meu filho, e às vezes ele até me ajudar, mas às vezes eu tenho um filho que não vai ser presente. Às vezes, pela minha falta, eu perder um filho aí para droga, para o álcool, né? Para uma outra situação que às vezes eu não planejava e não queria nem para mim, nem desejaria para eles, né? Então, que estejam sempre próximos, né, dos filhos, das pessoas que eles amam, porque pai é referência. E a referência só de pai só vai existir se o pai for próximo, né? A gente não pode deixar que ninguém adote os nossos filhos lá fora, né? Que por eles estarem buscando uma referência que eles podem ter em casa, mas não têm, né? Muitas das vezes a gente pensa, opa, eu sou pai, coloquei as coisas dentro de casa, tá tudo certo, mas não tá. É um momento de sentar, de ver um filme, de jogar um videogame, às vezes de contar uma história, de rir 1 minuto, e às vezes até aquele momento de espiritualidade, de estar rezando, orando, né? Mesmo que amanhã ou depois cada um vai seguir a sua vontade, né? O seu caminho, mas nós pais temos que ensinar o direcionamento. Acho que seria, então, estar presente. Estar presente, né? Isso mesmo. Vilmar, agradeço muito a sua presença aqui. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite, por trazer esse super bate-papo aqui nessa semana que é tão especial para vocês, papais, né? Que seja um Dia dos Pais muito feliz para você, com suas filhas, com seus netinhos, com essa família grande que você tem, né? Que você formou, construiu, muito bem construída. E para você que está aqui nos assistindo também, feliz Dia dos Pais para vocês homens, para vocês papais, que vocês possam estar junto com os seus filhos, com a sua família, com seus netinhos, quem já tem neto, que você passe um dia, um domingo ali, né? Muito maravilhoso. A gente sabe que Dia dos Pais não é só esse dia, todos os dias, mas já que tem uma data específica, né? Que a gente possa viver da melhor forma possível esse dia. Um super beijo para vocês. E até terça-feira que vem com mais um Seja Leve, com mais um convidado ou uma convidada super especial, onde a gente vai bater aquele papo bem leve. Super beijo e até terça-feira que vem.